te crie. Deus te leve. E lave o hidrante também. E aí, depois dessa contação de história, a gente vai fazer o nosso joguinho para fixação, tá? O celular ajudar a não ficar bloqueando toda hora é legal. Vamos lá. Estão todos preparados? Espero que vocês gostem da história. Então, a história é O Aguilhão do Rei. Já fazia alguns dias que Mowgli havia voltado para a jungle. Kaa estava mudando de pele pela 200ª vez e Mowgli foi felicitá-lo. Encontrou Kaa enrolada numa espiral no solo, tendo ao lado sua velha pele ressecada e retorcida. A amizade dos dois era antiga, desde quando ela tinha salvado ele nas tocas frias. A cobra ajeitou-se no ombro do rapaz para mais uma de suas longas conversas. Ranzinha, há 3 ou 4 luas passadas, fui caçar nas tocas frias e encontrei a Naja Branca. Ela é a mãe de todas as serpentes, é mais velha que o mundo, e me falou de uma coisa acima da minha compreensão. Mostrou-me coisas que eu nunca tinha visto antes. Mowgli, muito curioso, quis logo saber de tudo e foi perguntando: debaixo da terra, Kaa? E Kaa respondeu: sim, ela mora sob a cidade em ruínas, lá nas tocas frias. Hoje é só uma cidade recoberta pela selva e toda destruída, mas já foi o palco e o domínio de reis poderosos, donos de muitos cavalos e elefantes. A Naja Branca foi colocada ali para poder ser guardiã de um tesouro, que está até hoje no mesmo lugar. E o que é esse tesouro, Kaa? É bom de comer? Mowgli não sabia o que era um tesouro, e Kaa respondeu: não é caça, e se você tentar comê-lo, teria quebrado todos os seus dentes. Mas a Naja Branca disse que qualquer homem teria dado a própria vida somente para vê-lo, ou para possuí-lo, disse Kaa. Mowgli então pensou e falou para Kaa: essas coisas devem ser caça nova. Você pode me levar lá? Eu também sou humano, preciso então ver que tal tesouro é esse. Assim, seguiram os dois amigos para visitar a Cobra Branca. Chegando lá, boa caçada, disse Mowgli, que nunca abandonava as boas maneiras ao entrar. Tinha aprendido isso com seu mestre Baloo. A grande cobra foi logo perguntando: como está a cidade lá em cima? Devo ter ficado surda, pois há muito não escuto o gongo de guerra, disse ela, sem responder a saudação de Mowgli. Kaa se adiantou e respondeu: já te disse, não existe mais cidade lá em cima. Sem esperança que a velha Naja entendesse, pois era visível para qualquer um que já havia muito tempo que ela tinha perdido o juízo. Sem dar importância a Kaa, a Naja voltou a falar: sou guardiã dos maravilhosos e valiosos tesouros do rei Rajá Kurrum. Construiu essa abóbora sobre mim, para que eu ficasse protegido sobre o tesouro e ensinando a morte aos que aparecessem por aqui. Vê estes homens? Olhando para alguns crânios que se espalhavam no chão. Vieram roubar o meu tesouro. Falei-lhes no escuro e eles silenciaram para sempre. Mowgli correu os olhos pela caverna, curioso para ver e entender e conhecer o que seria de tão falado e valioso. No fundo, viu um punhado de coisas brilhantes. Mowgli apanhou algumas moedas de ouro caídas no chão e fez o quê? Tentou mordê-las. Concluiu que eram duras e sem gosto. As facas interessavam, mas não eram tão boas quanto a que tinha trazido da aldeia dos homens. Que tesouro mais chato, pensou ele. Não havia nada que servisse ali. Por fim, depois de muito mexer, achou algo realmente fascinante. Estava meio enterrado em um amontoado de joias, era um aguilhão de elefante. Os caçadores de elefantes usavam para conduzir os elefantes presos. Mas Mowgli não sabia que era para isso que servia. Tinha apenas gostado do objeto, porque era enfeitado com figuras de elefante e ele achou lindo e queria mostrar para o seu amigo Hathi, o elefante. A peça tinha um enorme rubi redondo no cabo. Havia uma larga barra de turquesa azuis e mais abaixo um adorno de flores feitas de rubi, com folhas de esmeraldas. A ponta era em formato de espeto.
feito de ouro e adornado com gravações representando caçadas de elefantes. E aí, meu menino, a visão desse tesouro não vale a morte? Perguntou a Naja. De jeito algum. Para que quero isso que chamas de tesouro? Se me derem este aguilhão, ficarei agradecido. Para levar o aguilhão, você deve lutar comigo, menino, disse a cobra. Mowgli aceitou lutar com a cobra e, de repente, percebeu que tão velha a cobra não poderia mordê-lo, pois não tinha mais presas. Ao ser descoberta, a grande Naja ficou envergonhada e pediu que o menino não dissesse nada e que levasse o que desejava. Mowgli mostrou o aguilhão que havia recolhido e a grande Naja branca advertiu: se desejas este aguilhão, pode levá-lo, mas aviso-te, ele é a morte. Mowgli e Kaa sentiram prazer em voltar novamente à luz do dia. Os raios do sol fizeram o aguilhão brilhar, e isso deixou Mowgli contente. Tenho de mostrar isso a Bagheera, pensou Mowgli, despedindo-se de Kaa. Bagheera, a Pantera Negra, conhecia um pouco sobre os homens, pois havia nascido em um circo da cidade e fugido para a jungla. Ao encontrar-se com ela, mostrou-lhe o aguilhão. Observando melhor o aguilhão, Mowgli pensou: é bonito. Mas a Naja branca tinha razão, significa dor para os elefantes. Vem nas gravações de caçadas de elefante que tinha desenhado no objeto. E Bagheera acrescentou: a morte e morte para os homens. Mowgli não podia compreender porque esse objeto causaria morte para os homens, mas pôde compreender olhando para o afiado gancho, como se ele poderia trazer dor para os elefantes. E num gesto rápido, jogou o aguilhão pelos ares. Desse modo, minhas mãos ficam limpas da morte e da dor. O sol já se punha, todos se recolheram e foram dormir. Nos sonhos, Mowgli via desfilando na sua frente as pedras brilhantes que havia visto na toca do tesouro, da cobra branca. Ao acordar, resolveu ir dar mais uma olhada no aguilhão. Curiosa, Bagheera o seguiu. Procuraram em vão. O aguilhão não estava mais ali. Havia sumido. Bagheera, muito atenta, notou pegadas deixadas no chão, próximas ao objeto, e logo concluiu que um homem havia levado. Em vista disso, Mowgli, curioso, resolveu segui-las, a fim de ver que o aguilhão realmente significava a morte, como todos haviam dito, e como seria a cara da morte. As pegadas estavam frescas e nítidas, e isso facilitava a tarefa de segui-las. De repente, começaram a notar que o molde dos dedos começam a se mostrar mais esparramado, o que queria dizer que o homem havia pegado o aguilhão e estava correndo. Repentinamente, as pegadas viraram para a direita. Por que alguém mudaria tão subitamente de caminho? Perguntou Mowgli. Vamos investigar, exclamou Bagheera. E não precisou ir muito longe para perceber que outras pegadas apareciam. Era um homem com os pés menores, com dedões voltados para dentro. Para entender o que havia acontecido, Mowgli seguiu a trilha dos pés pequenos e Bagheera a dos pés grandes. Caminharam assim por meia hora, sendo que as pegadas afundavam no chão. Mostravam que a corrida se acelerava cada vez mais. Num determinado momento, eles se encontraram a menos de 5 metros. À frente deles jazia um homem, de pés grandes, com uma flecha fincada no peito. A cobra não estava tão velha e louca como você supôs, irmãozinho, disse Bagheera. Uma morte pelo menos existe. Continuaram sua busca, seguindo apenas as pegadas feitas pelos pés pequenos. Não demorou muito até chegarem em uma clareira, onde encontraram o resto de fogo de uma fogueira e estendido morto aos pés da cinza o corpo de um homem com pés pequenos. Mowgli concluiu: a mãe Naja conhecia bem a raça dos homens. Em volta da fogueira, pegadas de 4 homens calçados podiam ser vistas. Indicavam que tinham assassinado o homenzinho. Seguir 4 pegadas calçadas não era tão difícil, pois suas pegadas revelavam que andavam mais devagar e, além do mais, não deveriam estar muito longe. As brasas da fogueira ainda brilhavam.
Andaram por 1 hora até que sentiram o cheiro da fumaça. Os homens haviam parado para fazer uma refeição. Farejaram e espionaram por um tempo, até que Bagheera deu um súbito salto e um grito. Está morto também! Ao lado do corpo do gordo, uma trouxa aberta mostrava restos de um pó branco. Mowgli então disse: os homens mataram por tão pouco? Esse foi morto por farinha que carregava? Vou levar algumas rãs gordas para a Naja se alimentar, pois ela é sábia. Como essas são 3 mortes na trilha do aguilhão. Não tinha andado muito atrás das pegadas quando viram corvos rondando uma clareira. A fim da história parecia estar ali. Em volta de uma fogueira apagada, haviam 3 corpos sem vida. Um caldeirão sobre a fogueira trazia restos de almoço do trio, preparado com a farinha roubada. Mowgli quebrou um pedaço do seu conteúdo já queimado e endurecido e exclamou cuspindo: é a maçã da morte. O homem gordo da trouxa envenenou a comida para matar os outros 3, mas foi morto antes disso. Ao lado da fogueira, que teimava ainda em soltar algumas faíscas, estava o aguilhão, brilhando sem dar-se conta do mal que causara. Como fiz bem em jogá-lo fora, disse Mowgli. Se ficar aqui, continuará a matar homem, um atrás do outro. Voltará para a mãe das Najas. 2 noites mais tarde, quando a Naja Branca, no escuro da sua caverna, estava no meio de suas lamentações, o aguilhão apareceu zunindo e foi cair no velho leito de moedas. Mãe das Najas, disse Mowgli, arranja uma cobra nova e bem venenosa para te ajudar a guardar os tesouros do rei, de modo que homem nenhum jamais saia dessa caverna com vida. Realmente, o aguilhão carrega a morte. É uma história meio tensa para as crianças, né? E aí, o que a gente quer passar com essa história para eles? Obrigada. O que essa história... Era só para ficar uma pergunta. O principal não mexer naquilo que possa te trazer problema, não colocar a mão, né? Não é seu, não pegue. Tem isso também. Tem que é de ganância. Mas é ganância. Mais, além disso, porque na verdade ele conquistou, o Mowgli conquistou o aguilhão. Foi. Mais do que isso, é a não, ganância. não obedecer a advertência dos mais sábios. Não ouvir os velhos lobos. Quer levar? Leva. Quer pôr o bicho fogueira também, A tomada Eu tô te avisando que você vai queimar, mas mesmo assim você for pôr, então põe, né? É Então uma tomada, põe. põe uma vez e não põe mais também, né? O que mais que dá pra tirar dessa história? Porque realmente é uma história meio assim, você vai ouvindo e morre um, morre outro, e morre. Eu perdi até a conta de quantos morrem no final da história. Na verdade, quem leu essa história no livro é mais violenta. É mais violento. Né? Tem a luta. Mais detalhes, né? Tem a luta. luta do Mowgli com a cobra e a Kaa lá também, ajudando. Então o negócio é mais Aqui é o resumo já que a gente consegue contar para os jovens. Né? Entendi. Já é um resumo que você consegue contar para ele. De repente você pode até omitir mais algumas mortes, né? Ou tem escotista, não sei se seria o certo, mas tem escotista que até omite a morte, fala que ele se machucou. Eu acho que não é necessário. O jovem tem que saber. Na época dele, né? que é uma coisa que Exatamente. Né? Que tem que saber que a morte existe, né? Esse cuidado já deveria, né? Sim. Esse cuidado acaba sendo, né? Mas não pode ser, não precisa necessariamente a parte da luta deles com a serpente, dá para dar uma amenizada, Sim. exceto se o foco de vocês, por algum motivo, seja mostrar, sei lá, parte da atividade do chefe. Não vejo motivo também. Eventualmente algum chefe pensa, puxa, eu precisava mostrar um negócio um pouco mais tenso para eles. Os chefes, vocês estão fazendo um curso para saber como funciona e aplicar o que vocês estão aprendendo.
em algum momento vocês acharem que pode. Mas vai machucar nenhum ovinho vai sair colando de lá. Acho. Pelo que eles assistem e jogam hoje, não sabe. Então, O Paty, você já viu o Caça ao Tesouro do Aguilhão do Rei? Depois a gente passa para eles, eu passo para vocês, tem uma Legal. atividade que é o caça-tesouro, eu fiz também. Você, igual aquela técnica que fizeram, que vai contando a história por partes, vai fazendo atividades e vai contando a história. É muito legal, ameniza, mas você não muda a história continua sendo a história. Claro. Mas é mais legal porque em forma de jogo, essas coisas mais tensas, fica isso, vai seguindo e eles guardam. É bem legal. A Os gente passa passos, para né, pra vocês. você fazer, é bem Sim. legal. É. Bem legal. E aqui, acho que dos valores aqui que eu acho muito legal para trabalhar com eles é o perigo da ambição, né? Você tá sempre querendo mais, né? Esse perigo aí é um perigo constante que nós temos na vida. percebam que a ambição do Mogli é só comer, né? Pra Como ele, todos os nossos se não lobinhos. servir pra comer, é um tesouro. Para ele não tem ele ainda não tem a malícia do ser humano, né? Não. Que sabe para que serve um tesouro. Para ele, o tesouro é se alimentar. É a malícia dele. Essa é a malícia dele. Ele quer ir lá porque ele quer saber se o tesouro ele pode comer. Quando ele viu que não serve para comer, A preocupação dele é a próxima refeição ser boa e nunca tudo A certo. refeição não é coisa material. Já não, né? O homem já olhou com ganância mesmo, vendo brilho, vendo ouro, vendo... esmeralda, diamante, O dia que descobrir que com aquilo ali você compra muitas refeições, talvez ele tenha mudado de ideia. e ele vai achar os humanos muito mais idiotas. Com Porque eles vão pensar, certeza, "Poxa, é. estão dando isso aqui, estão me dando comida. Né? A mesma coisa os portugueses, quando chegaram aqui, os índios pensaram, nossa, tem um monte de madeira, eles querem dar espelho. Gente, Né? Por que aqui na apostila fala em, quando diz ideias, lealdade nas competições? Você vai entrar na... Qual a ligação Peraí, gente. Isso aqui? com essa Porque história? o Mogli é leal com ele na hora que ele descobre que Ah, a não tem os serpente dentes, não é tem os verdade. dentes. Desculpa, verdade. Se ele fosse desleal, Ah, é verdade. ele teria matado a Matado a cobra. cobra. Na hora que Mata ele ela. vê. Ah, Pra quem não vê livro, tá escrito, Ela tá cara, sem dente, ela faz mal. Exatamente, eu vou matar ela ela não tinha porque se ligado ela não isso, tem não. como se defender. é. Então é a lealdade nas E competições. tem o exemplo contrário, que é a hora de um matar o outro. Nós sabemos o que aconteceu e o porquê que mataram pelo aguilhão. Ó, ele acha que o aguilhão matou. Né? O aguilhão, É a sei lá, maldição. levantou e ficou e sei lá, entende. Pessoal, agora é um quiz para ver se vocês Tem fixaram. algumas frases ali. E aí vocês têm. Tô na frente de vocês? Não. E aí vocês têm que ver o que Mogli fez com o aguilhão no final. Devolveu. Da cobra branca. Essa foi fácil, né? A Naja. Muito bem, todo mundo pontuou nessa. A mãe de todas as serpentes, a mais velha que o mundo. Será que vão gabaritar? É a Nádia. Naja branca. É a Nádia branca. Ela não é amarela? Não, é branca. É que os E caras aí, aqui mas já... não é a cobra marrom? Vocês Não. leram o livro da cobra? Tinha cobra marrom. Eu pensei que era Agora, Rosa, é no... Já velhinha tá. É outra história. Tá marrom. A Naja branca. Olha como ela é oferta, né? A bicha é bonita, Parece de né? marfim, né? Não. É gelo, assim. Lembra mesmo? Quando eu abro aqui, eu fico mais bonita. Estava meio enterrado em um amontoado de joias. O aguilhão. Eles vão gabaritar, hein? Para quem não sabe o que é um aguilhão, Aí está ele. agora vai saber. Eu não sei como é que se conduz um elefante. Mas tá voando. Deve ser cutucando. É, Como é que deve é? ser. Sabe? Não, na verdade, uma pergunta aqui, né? Porque no sumário tem um Ancus do Rei, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa. O nome dessa arma, Dessa ferramenta. é uma arma, na verdade, é porque eles vão cutucando os elefantes. Eles cutucando e com aquela parte
assim, ele coloca No aqui marfim, na né? pata. Ah, na pata? E ele levanta, ele levanta a pata do elefante e aí o elefante abaixa. Ele obriga o elefante a abaixar. Então o elefante aguilhão. desce a cabeça, que é aonde. Ele sabe. Só que isso causa muita dor. Então machuca Sim, a ele pata. abaixa porque ele sente Sim. dor. Vocês sabiam que o elefante é o único animal que tem 4 joelhos? 4. Também, né? 4 joelhos também. Não, imagina, se a gente tem 2 já dói, imagina aguenta. 4. Tadinho do bichinho. Tem quatro joelhos. Não, mas os outros não tem joelho. O cachorro não tem joelho. O cachorro acho que tem joelho só na frente, só. Ele dobra pra trás. Não tem atrás. Tem atrás. Tem sentido esse quatro joelhos atrás. Mas é. Acho que é pra poder aguentar o peso dele. O peso porque você dele. aguenta o peso, Eu vi no desconto. né? Tem que ser quatro. A zoonose carguilhão era a morte. Avisou logo que é o que era. Anaja, cobra branca. É o telefonema? Ela Eu tá só meio não colorida, vejo tá meio nada. rosinha. É. Quantas vezes Kaá já tinha trocado de pele? Vamos ver, foi no Mais começo. de 200. Mais de 200 vezes. Você se preocupou em fazer as contas para ver quantos anos cada Centésimas. 2 centésimas vezes. Então, ninguém nunca se preocupou em fazer o cálculo? Não. Eu ia fazer. Mas peraí, se Você é faz, um ano depois para cada compartilha troca. com a gente. É um ano para cada Então, troca? Então, vamos lá. se for um ano para cada troca, Ah, sim, se for um ano, talvez eu tenha aqui no papel fazer, mas dá para chegar no resultado. 198. 90. Quantas vezes Kaá já... 200 vezes. As outras duas primeiras não estavam. Tinha acabado de trocar de pele. Ah, Essa ficou facinho. Ah, que bonitinho. não. Para quem Mogli mostrou o aguilhão? Pra Bagheera. Será? Sim. É, né? Lindíssima. Linda essa coisa. Guardiã do tesouro de Rajakam. Naja branca. Quer ver a pergunta? Quantas pessoas morreram? Vocês viram que ela é a principal da história, né? Acho que seria interessante nós editarmos isso e botar. Mas Pra eles. Na verdade, que essa é pra mostrar pra eles, fixar o jogo pro lobinho mesmo, pra ver se o lobinho prestou atenção na história. Sim. Porque a gente pede pra eles, prestem atenção. É. Você viu que eu falei, vai ter um joguinho ao final da história. Que vocês vão ter que prestar atenção. Assim, no grupo de vez em quando, que não é muito assim, eles, igual, eu tava quase cochilando, eu até me despertou. Acho que não, é uma ideia, pô, porque nós vamos passar o link disso aqui no grupo também. Olha quanta quanta coisa. Nossa, Eu só quero Eu preciso que meu ano tenha mais que 365 dias. Porque o pessoal nos endaba de lobinho promete passar, nos lobinhos não passa. lá, cadê o link? Ah, mas tem o disco da UED, o pendrive da região, tá tudo lá. A gente manda mesmo. Mas tem que entrar. Perguntou se o tesouro era bom para comer. O Mogli. Opa! Ah, tá. Mogli. Quem encontrou o aguilhão? O que aconteceu? O homem, o primeiro, o homem de Muitas pé grande. Muitas mortes. O homem e O homem O homem muitas e mortes. muitas mortes. Vamos ver. O homem que morreu. Ah, isso deve ser quando ele jogou pra cima. Aham. Ó, a pergunta. A pergunta é, Quem quem encontrou o aguilhão? E o que aconteceu? Foi só um que encontrou o aguilhão. Os outros foram roubando. Quem encontrou foi um. Ele não quis gabaritar. Ah, entendi. O que Desculpa aí. Bagheera viu no chão e decidiu seguir? Pegadas. Pegadas. Ai, caramba. É ruim isso, hein? Não era pegador. Ele é abusado, né, Dani? Pegadas de Que homem. você tá ruim. Eu tô aqui? Você é ruim nisso. Ah, mas em alguma coisa eu sou bom pra cá? Menino. O que o aguilhão representava? A morte. A muerte.
Essa morte aqui é terrível pra mostrar para o filho. Vocês podem mudar. Ou não, de repente quer dar um sustinho nele. Traz a do pânico. Ao invés de colocar a morte, bota um chefe entrando assim. Pode ter certeza que eles já viram